Bom dia, povo de Deus. Olha só, eu resolvi falar a respeito do que está acontecendo no nosso país, né? E no mundo inteiro também em geral. Tá todo mundo esperando aí uma grande solução, né? Daqueles que se dizem autoridades no país, dos nossos governantes e líderes, né? Da Câmara, do Senado. O pessoal, nada vai acontecer, pelo menos nada de bom. Há mais de um ano, né, que estou por aqui no Brasil e não tenho ouvido um dia sequer, falando de alguma coisa boa, né? Então, assim, as pessoas acham que a grande tribulação vai começar. Já começou. A pergunta é, quando começou? Quando o poço foi aberto e os demônios saíram. Vocês podem observar que não há uma normalidade para quem nunca saiu do Brasil. Está só no Brasil. Vocês podem observar uma normalidade dentro dos brasileiros que não é normal, né? Certo sendo errado, errado sendo certo. Então, a insanidade brasileira foi ao extremo. Isso quer dizer que a grande tribulação começou. Por quê? Percebam uma coisa. As pessoas doentes mental, quando elas estão atribuladas, né? Que elas começam a ver coisas, ouvir coisas e elas começam a agir como pessoas insanas, fora da normalidade, daquilo que chamamos de normalidade. O que é que acontece? Não é de uma hora para outra. Então, sempre tem um princípio, tem um início. E Deus tem um início de começar tudo, né? Então, você vê que essas pessoas, elas ficam meio que endemoniadas. Não, totalmente endemoniadas, né? A gente percebe que elas têm alguma coisa. A medicina, a ciência alega que elas são doentes. Demônio não é doença, né? Doença, ela pode ser curável ou não. Então, uma pessoa que está fora da sua sanidade mental não é um doente, é um endemoniado, tá? Não é porque ela tem aquela doença chamada a doença que ela esquece, ela volta à infância, né? Que ela fica relembrando de quando era criança. A insanidade mental deixa as pessoas fora da sua atualidade, né? Não só do que é certo, do que é errado, mas também daquilo que elas devem fazer. Então, se elas se machucam, elas não sabem que está se machucando. Se elas se cortam, elas não sabem que está se cortando. Se fere alguém ou se comete algum ato contra a própria vida, elas não sabem que estão fazendo conscientemente. Então, o que está acontecendo em torno de nós é justamente isso. As pessoas estão vendo as coisas acontecerem e simplesmente não estão se importando, né? Ou estão vendo como uma normalidade, ou estão vendo como se fosse algo que não é natural. E o Senhor, Ele fez isso com o propósito do engano, né? O Senhor diz que nem todos, se pudesse, seriam até, mas não seriam enganados. Por quê? Porque aqueles que não vivem o engano, que não aceitam o engano, são aqueles que têm um nome escrito
sobre o livro da vida. Já aqueles que se enganam, como as autoridades dos países, aqueles que estão orquestrando todo esse caos, essas pessoas, elas têm um demônio, né? Como eu disse, os demônios saíram do poço, não os 4 que o Senhor diz, solte aqueles que estão presos lá no Eufrates, mas outros. Para quê? Para que as pessoas se matem. Lembra que o Senhor falou lá em Apocalipse, após o aparecimento do anticristo, do anticristo não, aquele que estará sentado no cavalo branco, desde que ele se mate. Esse é um acontecimento que não vai demorar a acontecer. Mas percebam que não só aqui dentro do Brasil, mas em outros lugares, as pessoas começaram a fazer coisa louca, começaram a, por exemplo, usar droga por nada. Tipo, para ficar alucinado, ver luzes, ver coisas que no mundo natural, na visão natural, a gente não consegue perceber, a não ser que a gente tome um remédio, como aconteceu uma vez, que eu tomei 3 Voltaren de uma vez, por causa de uma dor que eu estava sentindo, e aí eu comecei a ver luzes, e eu não conseguia nem ficar de pé, precisei de ajuda e chamei a minha chefe, eu digo, me ajuda que eu não tô bem. Eu estava vendo um monte de luzes coloridas. Depois ela me levou na clínica e eles aplicaram o remédio. Então, o efeito, né, dos remédios que eu tinha tomado 3 de uma vez para poder passar a dor foi embora e eu voltei ao normal. Então, as pessoas, para verem esses tipos de coisa, ficarem doidões, elas estão se drogando, né? E esse vício de elas verem alguma coisa diferente da visão normal ou da visão natural, os vicia a ponto de quererem mais e mais e mais e mais e mais. Então, você pergunta que normalidade é que tem já ali. Então, perceba essa alta, né, do uso frequente de todo tipo de droga, não falo só essa, mas também a bebida, né, o consumo da bebida em extremo, o que tem feito, o que tem acontecido. Então, a partir deste momento em que as pessoas começaram com isso e o mundo foi colocando como uma coisa social, como uma coisa normal, veio de pouco a pouco. Não foi de uma vez que todo mundo resolveu beber e todo mundo resolveu se drogar. Então não foi também em um só momento que as pessoas entraram em transe e começaram com essa insanidade. Teve um momento. Então a gente está vendo que está tudo junto. Né? A tendência é piorar, piorar, piorar. Não é melhorar. Então daí vocês percebem a força do mal aumentando, aumentando, aumentando. Então Deus está deixando que o engano ele aumente em toda a parte do mundo, que são justamente aquelas pessoas, não só que está agindo, mas também que está sendo e estão sendo enganados. Aqueles que estão, por exemplo, se favorecendo e aqueles que não estão sendo favorecido, mas está permitindo que aconteça. Eles também estão sendo enganados. Eu não vou citar partidos do nosso país para que não venha ter problema, mas aí vocês podem entender aqueles que estão do lado certo e do lado errado, ou seja, aqueles que estão permitindo que o povo seja injustiçado ou não seja injustiçado em qualquer parte do mundo, não só dentro do Brasil. Então vocês percebam que essas pessoas não estão agindo dentro da sua normalidade. E por quê?
porque elas estão sendo enganadas. E o engano é a mentira, né? Não é a verdade. Quando essas pessoas caírem na real, elas já receberam a marca. Por quê? Porque todas as pessoas que serão enganadas, elas aceitarão a marca. Essas pessoas de agora que estão insanas, elas não estão escritas no livro da vida e receberão as marcas, né? Então, aquelas que não estão aceitando isso, né, façam atenção. Eu estou chamando a atenção dos cristãos, tá? Principalmente nesse ponto, porque muitas pessoas estão do lado errado e não sabem que se estão do lado errado, ou seja, aceitando-se insanos como esse, é porque o seu nome está fora do livro do Senhor Jesus, tá? Porque o Senhor, Ele não é injusto, Ele não é insano, Ele não gosta de coisa errada. Então, te preocupa porque você não é mais crente nem pouco. Crente é só alguém que está sendo enganado. Então, retorne ao caminho certo, ao caminho do Senhor Jesus, antes que não haja mais tempo, né? Era só que isso que eu queria relembrar, porque tem algumas pessoas que estão achando que o Brasil vai dar certo, vão fazer alguma coisa, outro país vão intervir, né? Vão colocar leis que vêm de fora para punir fulano, cicrano, bertano. Isso não vai acontecer, porque quem tem muito dinheiro, e muito dinheiro está sendo rolado, pode pagar qualquer coisa espécie. Vamos entender uma coisa. Mussolini, Berlusconi, estou falando dos italianos, né, que se perverteram e tentaram perverter também o país, né? Não vou nem citar outros, só esses dois. Eles, assim como outros, né, banqueiros, assassinos, eles pagam tudo em dinheiro. Eles não vão para hotel para pagar com cartões, entende? Então, assim, o Brasil é um país muito lindo. Ninguém precisa sair daqui. Quem tem dinheiro não sai do Brasil. Pode ter certeza disso, né? Pode ir de férias, viajar, esquiar, entende? Ver os lagos, as montanhas, conhecer, sentir o prazer do frio, da neve. Mas eles não saem do Brasil. O Brasil tem tudo, né? Só sai do Brasil quem não sabe, quem não tem, na verdade, né? Dinheiro bastante, porque essa terra produz tudo. Então, o que acontece? Eles não precisam, ninguém precisa sair do Brasil para fazer qualquer coisa. Paga-se tudo aqui, basta ter dinheiro. Nem mesmo no momento em que as pessoas receberem a marca que só vai poder comprar ou vender com ela, também ninguém vai precisar, porque o dinheiro vai para o chip, né? Se for o chip que for colocado na pele como a marca, vai para lá. Então a pessoa vai ter a mesma quantidade de dinheiro ali, ainda que não tenha fluxos, rendimentos, mas só o montante já dá para fazer tudo. O único problema é que essas pessoas também estão sendo enganadas pela elite, que disseram que eles fazem parte da elite e eles não fazem parte da elite, porque a elite também está sendo enganada por aquele que está patrocinando, que está acima deles, que é Satanás. Satanás está enganando todo mundo, inclusive esses que fazem parte da elite do mundo, que querem trazer o caos para o mundo inteiro. No final é que eles vão saber disso, mas o final a gente já sabe. A única coisa que muitos ainda não sabem
é que essas pessoas não têm o nome escrito no livro da vida. E Deus está permitindo que isso aconteça. Que eles sejam enganados. Porque como Jesus diz, é necessário que isso aconteça. Tá? Então assim, fica ligado. Por isso que eu digo, não foquem em melhorias na nossa nação, ainda que houvesse brigas, as pessoas fossem para a rua, as lotassem. A única coisa que poderia acontecer, o Senhor, né? Ele diz não é pela força, mas ainda que a gente lutasse, fosse para a rua fazer qualquer coisa, né? As pessoas não iriam retroceder àquela época em que a gente vivia de troca de alimentos, né? Você produz uma coisa, o outro produz outra. Um produz animal, então tira a pele, se veste, vende por semente. Não é o custo do dinheiro. Mas a partir do momento em que o país não retrocede, a gente não vive, quer pertencer ao mundo. Então a gente entra nesta cena junto com o mundo inteiro. Por exemplo, quem quer ficar sem ter um celular, sem ter internet? Ninguém quer. Quem quer deixar de viajar e conhecer outros países? Ninguém. Então assim, a gente não quer ficar só dentro do nosso país. Porque se isso acontecesse, dessa forma fosse, a gente sobrevivesse com aquilo que a gente tem e a gente produz, sem necessidade da gente estar querendo fazer parte, como estamos, do mundo, como todo mundo, né? Todas as nações querem um comercializar com outros. Então as dores seriam menores se a gente buscasse mais a Deus e fôssemos gratos com o que temos e bons, né? Uns com os outros, amasse como Jesus disse. A gente procurasse mais a Deus e sobrevivesse com aquilo que a nossa terra produz. Então não sofreríamos, né? Esse impacto mundial. Esse problema, esse mal não faria parte das nossas vidas, como vai fazer no final do tempo. Mas a gente não quer abrir mão disso. Então, os donos do mundo, os banqueiros, eles conseguem comprar, eles conseguem escravizar. Porque hoje é o que somos e a condição em que estamos. Condição de escravos mundanos. Nos permitimos ter tudo do mundo, fazer parte do mundo. E essa parte vai nos levar, vai nos trazer o caos. Então, não adianta a gente tentar, porque não depende de um todo. Não adianta a gente tentar soluções através da justiça do nosso país. A gente pensar que a justiça é ainda aquela que foi um dia, que a maioria, ainda que tenha 100 anos, não conheceu. Não adianta a gente esperar que venha uma democracia, né? Venha uma liberdade. Só Cristo pode nos libertar. Então eu queria deixar essa mensagem no dia de hoje, do sábado, para que vocês se contentem e sejam gratos com aquilo que têm e se fortaleçam espiritualmente, que não há outro modo das coisas acontecerem. E não fica com raiva desse povo, porque esse povo está perdido. Eles são enganados, mas você pode deixar de ser, tá? Eles não têm o nome escrito no livro da vida, mas vocês poderão ter. Um abraço a todos e a paz do Senhor continue conosco. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.